Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês para esta nossa segunda videoconferência das doenças de transmissão respiratórias relacionadas ao evento de massa. Eu sou Ana Freitas Ribeiro, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Nosso objetivo hoje é discutir as doenças respiratórias, apresentar a vocês e debater algumas doenças respiratórias que possam ter esse potencial de disseminação, especialmente em eventos de massa, considerando nossa Copa do Mundo. As doenças que serão abordadas, as doenças exantemáticas e a meningite. Neste bloco, nós vamos ter a participação da doutora Bernadette Lifaus, que é médica coordenadora das meningites da Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória do CVE. Nós faremos as apresentações e em seguida abriremos para as dúvidas. Então, vocês aí que estão participando em todos os nossos polos poderão interagir e também informando que as nossas dúvidas poderão ser encaminhadas via streaming para o endereço fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Em seguida, as apresentações e as interações, nós teremos um intervalo de 10 minutos para o café e retornaremos para o segundo bloco com a apresentação das doutoras Ana Yu e a doutora Helena Sato. Nos meus slides, nós vamos abordar o tema das ações de vigilância epidemiológica que estão relacionadas a várias divisões do CVE, mas também com a interface de vários outros instituições da Secretaria de Saúde, mas nesse momento nós vamos estar abordando a área de vigilância epidemiológica relacionadas aos eventos da Copa. Então, como uma justificativa, lembrando que o evento de massa são vários eventos, mas especialmente os eventos que podem ter uma circulação de grande número de pessoas, tanto de trânsito nacional e internacional, que vai aumentar o risco de disseminação de doenças, na sua maioria de natureza infecciosa, mas lembrando também que há sempre potencial risco para doenças também crônicas e acidentes e violências. Nesse contexto dos eventos de massa, nós teremos visitantes de países onde há doenças que nós não temos, então há perspectiva, a possibilidade de introdução de novas doenças no estado de São Paulo e no Brasil. Então, por isso é importante todos os nossos esforços para que nós estejamos preparados tanto para a detecção como para a resposta, lembrando principalmente as nossas possibilidades de emergências de saúde pública de importância internacional, como a SARS e como foi o H1 em 2009, como podem ter outros vírus e outras doenças que, pelo novo regulamento, pode constituir uma emergência internacional. Os mecanismos devem ser eficientes de alerta e respostas regionais e ou globais. Por isso, a importância dos nossos planos regionais da Copa, que todos os nossos GVEs estão elaborando em conjunto com os municípios, principalmente onde nós teremos sedes de delegações. E toda essa informação e apoio logístico para que essa resposta seja oportuna. Alguns eventos já relacionados aos Jogos Olímpicos, por exemplo, nos Estados Unidos, em 1989, houve uma taxa alta em 777, isso são incidentes médicos, numa taxa muito alta de 347 por 10 mil. Muitos incidentes desses são de natureza de causas externas, de lesões que os próprios esportistas têm durante o evento. Concerto de rock também, em 1980, houve uma incidência alta de 177 por 10 mil. Também outro evento de rock aqui nós temos 69 incidentes por 10 mil. Também o campeonato de golfe no Reino Unido. São alguns exemplos, por isso é importante que nós também levantemos esses dados e coletemos esses dados para que nós tenhamos também um indicador de incidentes por exemplo, locais onde os esportistas estarão ou a população que está
frequentando os eventos. Aqui também os Jogos Olímpicos Especiais, aqui a gente está considerando também mais voltado para doenças infecciosas. Então, nos Estados Unidos, em 91, houve 25 casos de sarampo relacionados aos Jogos Olímpicos, e o Campeonato da Espanha, em 97, nós tivemos um surto de hepatite A. Então, portanto, nós teremos que estar sempre atentos para doenças respiratórias, especialmente onde há uma possibilidade de maior transmissão. Então, o torneio de futebol da Bélgica, nós tivemos um surto de Neisseria meningitide C, com 11 casos. E o triatlon dos Estados Unidos, em 98, foram casos relacionados à leptospirose, em 98 casos e um óbito. Lembrando que alguns doentes podem, por exemplo, viajar para os seus países e ficarem doentes depois do evento. Por isso é importante o nosso plano, também relaciona-se a 60 dias após o evento, manter a vigilância ativa. A Copa do Mundo, aí especialmente da França, em 98, nós tivemos um surto de legionela, quer dizer, foi relatado um surto de legionela com 4 óbitos, e a Copa do Mundo de futebol da África do Sul, nós tivemos casos importados de sarampo, especialmente relacionados à Copa, para vários países do mundo. Por isso, atenção especial para essas doenças durante o evento da Copa. Os incidentes complexos, esses são muito mais complexos, mais difíceis, portanto, precisa ter uma resposta muito de segurança do país, mas todos teremos que estar um pouco organizados também com a possibilidade de ataques terroristas, eventos terroristas, porque nós teremos países, vários países do mundo e alguns países que têm ataques terroristas, inclusive até a possibilidade de bioterrorismo, apesar de ser remota, mas a gente precisa estar preparado. Então, os surtos de SARS, onde houve na China, Hong Kong, onde foram 900, mais de 8 mil casos e quase 10% de letalidade, então é uma doença que foi contida naquele momento em 2003, mas é do Regulamento Sanitário Internacional. Também alguns incidentes como ataques de bomba no metrô, que houve em Madrid em 2004 e Istambul em 2003 também com bombas. Imagina, nós não temos essa história de ataques terroristas desse tipo, mas também teremos que estar preparados os serviços de saúde para essas possibilidades aqui, onde ocorreram também em Londres, em relacionado a bombas, e o surto de E. coli, onde foi no Reino Unido em 97, com 20 óbitos e 497 casos. Então, lembrando que todas essas ações têm que estar relacionadas com a segurança, com os outros serviços e muito relacionados também a todos os locais, rede hoteleira, o estádio de futebol, onde vai haver fanfests, a questão de portos e aeroportos, né, onde as pessoas vão estar circulando, chegando, e vai haver um trânsito nacional muito intenso, porque os jogos vão estar em 12 cidades sedes, então é possível que haja, possível não, com certeza vai haver um deslocamento nacional muito importante, tanto de aeroportos quanto de rodoviárias. Então, a identificação de um caso suspeito, por exemplo, de sarampo, vai demandar o município, a investigação do município, em conjunto com o Estado, de um número importante, talvez em hotéis ou em outros locais que possam ter esse deslocamento de pessoas. Né? Lembrando do nosso regulamento de 2005, onde há um algoritmo, né? Vocês conhecem esse regulamento e veem que qualquer um dos eventos, mesmo não uma doença já relacionada, ela pode ser considerada uma emergência de importância internacional. Então, nesse sentido, nós temos um planejamento para a preparação de eventos de massa, considerando uma estratégia de risco. Então, nós temos aqui algumas doenças que podem ocorrer numa probabilidade que pode ser quase certa ou rara e uma consequência de menor, moderada, maior ou severa. Por exemplo, dependendo de uma situação, uma doença rara ou que não existe, como, por exemplo, a varíola, que só poderia ser considerado numa situação de bioterrorismo, é muito raro, mas tem uma consequência severa, assim como o poliovírus selvagem, que está eliminado das Américas também, com a introdução deles, é raro, mas também vai ter um impacto muito grande. A influenza aviária, mesmo que seja pouco provável, H7N9, mas é possível, mas é uma consequência maior.
né? E temos doenças que nós já temos aqui, que é muito provável, é quase certo que nós tenhamos, por exemplo, surtos de salmonela, né, relacionadas a alimentos, com uma consequência em geral pequena, né? Pode ser que em algum caso o doente tenha uma complicação maior. E assim como a influenza sazonal, que é quase certo ter, porque nós estaremos num período de sazonalidade da influenza sazonal, né, a dengue em alguns locais onde a transmissão da dengue se mantenha, e o sarampo com um impacto e uma consequência muito alta para o Brasil, que ela está eliminada de forma endêmica nas Américas, mas nós temos transmissão em alguns continentes e mesmo no Brasil, na região Nordeste, o município de São Paulo, esse ano nós temos também confirmação. Podemos ter um novo tipo de influenza, uma nova subtipo viral, onde se combine também sendo, e as doenças, as meningites também, que é uma possibilidade em função desse trânsito intenso de pessoas e onde possa ter algum caso ou mesmo algum surto que tenha que ser investigado. Aqui, considerando o sarampo, vocês vão ter uma apresentação no segundo momento, então vai ter mais detalhes, mas aqui vocês podem ver que em 2010 nós tivemos um aumento de sarampo relacionado à África do Sul. Esse em azul é a África, onde a gente observa um aumento importante em 2010. Aqui, em relação aqui só até 2012, mas mostrando aqui que os vírus, os genótipos que circulam são diferentes, dependendo de onde o indivíduo vem, mas a gente já tem, em 2010, também uma predominância do vírus que foi o da África relacionado à Copa do Mundo da África. Então, em 2013, nós tivemos um número importante já de casos de sarampo no estado, então isso também é uma preocupação em relação ao trânsito nacional para a região Nordeste, especialmente nós tivemos esse ano, em 2013, mais de 150 casos, né, onde há predominância do genótipo D8. Nós tivemos em São Paulo 5 casos, todos eles importados, e Minas Gerais também com a circulação do D8 e um caso no Distrito Federal do vírus B3. Então, nós tivemos em 2003 uma circulação dos 3 genótipos e em 2014, nesse relatório da Divisão de Doenças Respiratórias, que está no site do CVA, nós temos confirmado 136 esse ano, com 119 casos aí predominando no Ceará. E Pernambuco, né, onde já havia uma transmissão importante o ano passado, e este ano nós temos 6 casos no município, 4 casos que são relacionados, não tem história de viagem, então há uma preocupação importante na identificação e no bloqueio desses casos. As ações de sarampo, nós temos a sensibilização dos profissionais de saúde, aí especialmente nós tivemos todas as oficinas regionais que a Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória tem realizado em todos os GVEs ou nas macro-regiões, onde se incluem vários GVEs, no sentido de capacitar o profissional e os municípios, para que fiquem atentos à notificação dos casos. Investigação e bloqueio vacinal. Manter altas coberturas e homogeneidade é muito importante para que a gente não tenha surtos de sarampo. Vacinar profissionais e outros relacionados ao turismo, e a comunicação aí como alerta importante para que os profissionais de saúde possam estar atentos ao sarampo, que às vezes já não viram há muito tempo, mas que tenham uma sensibilidade para identificar esses casos. O risco da influenza H1N1 PDM 2009, que nós continuamos com esse vírus circulando, especialmente o ano passado, nós tivemos uma alta transmissão em São Paulo, e nós temos a influenza aviária, que até novembro de H7N9 na China, até novembro são 139 casos, 138 na China, então assim, e a transmissão é humana com ave, não há uma transmissão sustentada interhumana, mas há a possibilidade de uma mudança no vírus. Enfim, nós temos um vírus ainda atuando dentro na China, com uma letalidade muito alta de 32%.
Nós tivemos uma segunda onda, agora, se vocês podem observar neste quadro, que neste gráfico, onde há a primeira onda, e a segunda onda tem em torno de 74 casos, e provavelmente hoje já tem um número maior, e todos tiveram história de contato próximo com aves. E o vírus isolado em humanos é semelhante ao vírus aviários e não há evidência de transmissão interhumana. Então, a gente não tem uma preocupação ainda, mas nós sabemos que o vírus da influenza ela tem essa capacidade de se modificar e se tornar um vírus que possa circular interhumano. Aqui, outros vírus, o H5N1, que continua, desde 2003, nós tivemos 664 casos com uma letalidade muito alta, de mais de 50% dos casos, atingindo 15 países. O gráfico abaixo mostra os países, e aqui no último 2014, a gente já observa ainda a transmissão da influenza aviária H5N1, onde há também um contato entre aves. Então, para a vigilância da influenza, é importante aprimorar a vigilância sentinela dos vírus respiratórios, no sentido da gente estar sensível para a identificação de novos vírus, a notificação e investigação dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que a gente já vem realizando desde 2009, no início da pandemia, e nós continuamos com essa notificação e investigação de casos graves de SRAG internados, de casos de SRAG internados em hospitais, e a investigação laboratorial no sentido do diagnóstico etiológico. O tratamento oportuno de SRAG, nós sabemos que os indivíduos que trataram até 48 horas tiveram um prognóstico melhor, especial, até 72 horas houve o benefício do tratamento com antiviral nas pacientes com influenza e, no caso também, o tratamento da síndrome gripal com fatores de risco e, a critério médico, a indicação do antiviral para o tratamento da influenza, lembrando as gestantes que também fazem parte de um grupo de risco para a influenza. Manter altas coberturas, nós vamos iniciar a vacinação no dia 22, então altas coberturas nos grupos prioritários e manter essa recomendação de etiquetas respiratórias, aí especialmente é importante essa comunicação com a população para que eles evitem essa transmissão. A comunicação social também é muito importante e outros riscos, aí é o MERS coronavírus, que é o novo coronavírus do Oriente Médio, que é uma doença que foi iniciada em 2012, hoje com aparecimento de 212 casos confirmados e 88 óbitos, é uma letalidade alta, 41%, lembrando muito dos viajantes que vêm dessa região do Oriente Médio. Hoje nós já temos um número de países europeus com casos importados que foram viajantes para essa região, mas é importante também, durante a Copa, a gente estar atento para esse vírus e a possibilidade de identificação de casos. Nesse número aí de 170 casos investigados, nós temos a maioria 111 do sexo masculino, uma mediana de 51 anos, mas variando de 14 meses a 94 anos, e lembrando da nossa possibilidade, na possibilidade de uma transmissão intra-hospitalar. Então, dentre esses 170, nós temos 60 casos de transmissão foi relacionados à assistência à saúde, num total de 97. Então, muito importante é que os profissionais de saúde mantenham a biossegurança no hospital, utilizando todas as precauções que são necessárias para cada caso, para cada identificação de paciente suspeito de uma doença. Então, aí nós temos no Oriente Médio os países atingidos, Jordão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Omã e Kuwait. E nós temos países que já reportaram casos na Europa, França, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália, e na África do Norte, a Tunísia. Então, isso é muito importante para que nós também estejamos atentos para a identificação de casos suspeitos do MER coronavírus. Notificação, investigação e sensibilizar profissionais para que pensem o MER coronavírus em pacientes que tenham suspeito, que cumpram a definição de caso e mantenham as suas medidas de biossegurança nos serviços de saúde.
Parcerias com as CCHs, as comissões de controle de infecção e os núcleos hospitalares de epidemiologia é muito importante para que esse profissional esteja protegido, que pense e ao identificar suspeito, que faça todas as medidas de biossegurança e que seja feita a notificação e investigação do caso. Lembrando que a definição de caso da OMS é febre, tosse, dispneia, mais história recente de viagem para o Oriente Médio. Então, nós teremos que estar atento, né, para a identificação de casos e a nossa comunicação é muito importante para que esses profissionais estejam atentos à identificação de casos. A cólera, né, também é um risco para os países, porque nós temos cóleras aí, especialmente na região, no Haiti, desde 2009, mais de 680 mil casos depois do terremoto. A República Dominicana tem 30 mil casos reportados. O México, desde setembro de 2003, foram 184 casos reportados de cólera por Vibrio cholerae Ogawa e um óbito. Então, nós também temos, vamos ter viajantes vindo desses países, então é importante a identificação de casos de diarreia severa, que se faça a notificação, investigação e o tratamento adequado dos casos. Aqui são alguns locais do México onde há transmissão: Hidalgo, Veracruz, México, Distrito Federal e São Luís de Potosí. E ações de cólera, nós temos um plano de contingência para a cólera, então esse plano foi atualizado recentemente, mas que todas as nossas regiões devem estar atentas para viajantes dessas regiões. Notificação, investigação, diagnóstico adequado. Planos de contingência e investigação. O ebola eu coloquei aqui como um risco também. Nós temos hoje atualmente no Guiné, na África, 158 casos compatíveis com 101 óbitos, uma letalidade de 64% e 66 casos foram confirmados laboratorialmente. O risco é baixo, né? A transmissão para profissionais de saúde nesse país é importante. Aqui tem 15 casos confirmados em profissionais de saúde, sendo 10 confirmados laboratorialmente. 87 casos prováveis e 4 confirmados. Países onde há transmissão é Guiné, Libéria e Mali e Serra Leoa. A Guiné, que tem o maior número de casos, a Libéria tem 5 casos confirmados e 20 suspeitos, Mali 6 suspeitos, Serra Leoa 2 suspeitos. Aqui é o mapa onde há casos confirmados e suspeitos. Vocês podem acessar no site da Organização Mundial da Saúde, onde há diariamente uma atualização dos casos de ebola e dos surtos que vêm ocorrendo no mundo. Então, nós temos também essa possibilidade, é importante estar atualizado para que a gente tenha também essa suspeita se houver algum viajante dessas regiões com quadro hemorrágico. O manejo clínico é muito importante, suporte laboratorial, adoção de medidas de controle de infecção hospitalar e principalmente considerando uma transmissão intra-hospitalar, mobilização e comunicação de risco. Essa resposta tem que ser coordenada, a notificação deve ser feita no suspeito e a investigação. A OMS não recomenda restrições para viagem à região oeste da África. É importante a análise dos casos e óbitos, considerando a situação pessoa, tempo e lugar. O nosso plano da COP, eu não vou detalhar, nós temos um plano extenso com várias áreas envolvidas, não só do Centro de Vigilância, como o Adolfo Lutz, CRT, a SUSEM, o Pasteur. Várias doenças estão relacionadas nesse plano. Eu só vou falar os nossos objetivos gerais. Atender essas emergências de saúde é o primeiro objetivo, considerando o Regulamento Sanitário Internacional, e implementar ações de promoção à saúde, com ênfase na promoção de hábitos saudáveis que contribuam para a manutenção da saúde da população. Então, nós temos 2 eixos, que um é atender as emergências, identificar, notificar, investigar, e o outro eixo que é a promoção à saúde. Lembrando que a Copa do Mundo é um evento de esporte, onde é muito importante a gente estar também enfatizando a atividade física como uma promoção à saúde para a redução de doenças crônicos degenerativas, crônicos não transmissíveis.
equipes multiprofissionais específicas para atender essas demandas emergenciais, desenvolver um sistema de online para captação de respostas, onde o CIEVES do CVE está desenvolvendo, está treinando e capacitando uma equipe para a coleta dessas informações, conjunto com o município, para que essas respostas, a identificação e a resposta seja imediata. Instrumentalizar as equipes para atuação e gestão no sistema de informação, comunicação. Nós estamos finalizando a impressão do Guia de Saúde da Vigilância Epidemiológica, onde vai ter as instruções para todos os agravos importantes, alguns agravos importantes, tanto de natureza infecciosa como doenças crônicas, e onde vai estar escrito em português, inglês e espanhol para que facilite o viajante para a identificação de sintomas e procura dos serviços de saúde, assim como a notificação online que tem no site do CVE e as informações do 0800 se necessário para que possam ter alguma informação adicional. Os nossos eixos de atuação, acidentes e violências, aí como um eixo importante, as doenças de transmissão hídrica, doenças de transmissão respiratória, onde é o objeto hoje da nossa videoconferência, antropozoonose, imunização, vigilância hospitalar, considerando a CCH e o núcleo hospitalar, o meio ambiente, né? Hoje é um desafio importante, todas as doenças que possam estar relacionadas com alterações químicas, por exemplo, um derramamento de um produto químico numa rodovia, isso pode vir a ser um problema de saúde para uma população que tenha contato naquela região. Risco de emergências em saúde pública, o CIEVES como um importante eixo, uma importante fonte tanto de notificação como investigação dessas emergências, laboratório, sistema de informação, planejamento, onde há todo o acompanhamento e monitoramento do plano dentro do CVE, a promoção e prevenção de saúde, como todas essas crônicas, tuberculose, hepatite, DST, AIDS, lembrando que é sempre importante a utilização de práticas seguras para que não haja transmissão de doenças. Então, aqui nós também temos saúde do viajante, onde vai ser abordado no guia de saúde, tem um eixo, uma página de saúde do viajante, onde há algumas informações importantes e educativas, o nosso guia que eu já estou colocando ali a nossa capa. Aqui dentro do plano da Copa, doenças de transmissão respiratória é um eixo, nós temos a linha de ação monitoramento de sarampo, rubéola, meningite, coqueluche, influenza e difteria, onde tem todas as ações que estão sendo realizadas pela divisão e monitoradas também e acompanhadas pelo planejamento e pelo CVE em todos os eixos. Aqui a nossa rede CIEVES, que é uma rede que faz parte o CIEVES do CVE, o Ministério da Saúde, toda uma rede nacional, lembrando que as notificações são identificadas no município, a investigação, e onde são alimentados um sistema todo para que todos os entes federativos e todos os órgãos, e especialmente que vão dar uma resposta, tenham acesso a essa informação o mais oportunamente possível. Então, aqui é a Central CIEVES, que funciona 7 dias, 24 horas, com plantonistas, onde tem a notificação online também disponível no site do CVE, e o 0800 para que seja tanto profissional de saúde como população, que tem um acesso importante para tanto para tirar dúvidas como para investigação de casos. Aqui é o nosso site do CVE, onde está disponível mais informações sobre a Copa e sobre todos os agravos aí que têm relação tanto transmissão como doenças crônicas. Vocês podem acessar manuais, normas e podem ajudar também a uma resposta. Aqui é o nosso guia de vigilância de saúde na Copa, onde está sendo finalizado em 3 línguas, vai facilitar muito a comunicação com viajantes de outros países. Agradecer a todos, agradecer muito a todos aí que estão no polo, estão nos ouvindo, ao streaming, e eu vou passar agora a palavra para a doutora Bernadette Lifaus, que é médica da coordenação, que vai estar falando para a gente sobre as meningites. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho agora especificamente em relação
as meningites nos eventos de massa. Então, como a doutora Ana já colocou, os eventos de massa vão propiciar uma grande circulação de pessoas, tanto de trânsito nacional como internacional, o que facilita a transmissão de doenças, particularmente a meningite. E quais seriam os riscos? Particularmente em relação à meningite, a introdução não de uma nova doença, mas de novos sorogrupos ou sorotipos. E também a reintrodução de sorogrupos que nós não temos mais circulando no Brasil, como, por exemplo, o sorogrupo A. Como a doutora Ana também falou, nós temos 3 fases. A fase pré-evento, que é a fase onde nós estamos, a fase da prevenção, durante o evento, que vai ser a fase de detecção, e no pós-evento, a fase de monitoramento. Então, eu vou falar um pouco mais sobre as ações que podemos fazer em relação à meningite nestas 3 fases. Então, primeiro, a fase de prevenção. Então, primeira coisa, informar sobre os mecanismos de transmissão da doença, das meningites particularmente, que é uma transmissão por gotículas. Orientar a adoção de medidas de higiene respiratória, em especial proteger a boca, o nariz com um lenço ao tossir e espirrar, para evitar que transmita essas gotículas a outras pessoas e, consequentemente, as meningites. Orientar a higiene frequente das mãos com água, sabão, evitar tocar os olhos, a boca, não compartilhar copos, talheres, alimentos. Todas essas medidas devem ser informadas para a população, assim como evitar o máximo possível aglomerados e locais pouco arejados, isso particularmente para as pessoas que estão doentes, evitar os aglomerados para que não transmita para as outras pessoas a meningite, né, no caso. Também nessa fase inicial, que é a fase de prevenção, nós devemos garantir uma alta e homogênea cobertura vacinal daquelas pessoas onde estão indicadas vacinas relacionadas à meningite, que a gente vai conversar um pouco mais ao longo da apresentação. E capacitar os profissionais de saúde para fazer o diagnóstico, o tratamento e notificar esses casos suspeitos para que a gente possa fazer as ações. Então, identificar durante o evento, né, na fase de detecção, vai ser importante o quê? Identificar precocemente os casos suspeitos, para que seja feito um imediato isolamento do caso e o tratamento, e também ter um rápido acesso à informação, ou seja, as notificações. Para quê? Para que a gente possa realizar de forma adequada, em tratamento hábil, a quimioprofilaxia dos contatos próximos e fazer uma identificação correta do agente que está causando essa meningite para planejar a ação corretamente. Ainda na fase de detecção, durante o evento, investigar oportunamente não só os casos, mas particularmente os agregados de casos e os surtos, avaliar de forma contínua o risco durante o evento. Para quê? Para evitar a introdução de um novo sorogrupo ou um novo sorotipo. E na fase pós-evento, ela é uma fase que nós vamos mais ou menos repetir as ações que foram feitas, né, em relação à detecção, ao monitoramento, avaliar de forma contínua o risco, particularmente continuar a notificação dos casos suspeitos, a identificação dos sorogrupos, dos sorotipos e manter em alerta e de uma forma contínua as medidas de controle. Bom, vou falar agora um pouquinho em relação à situação epidemiológica das meningites e as medidas de controle. Então, em relação às meningites como um todo, no estado de São Paulo, aproximadamente 50% das meningites são bacterianas, como vocês podem ver, que está em azul, e em rosa claro, 50% das meningites são virais. Em verde, que está bem pequenininho, são as outras etiologias, fungos, parasitas. Então, vamos falar um pouquinho das meningites bacterianas e agora das meningites virais. Em relação às meningites virais, como vocês sabem, a maioria são causadas pelos enterovírus com uma transmissão fecal-oral ou oral-oral. E
basicamente, a medida de controle para evitar a transmissão das meningites virais são as orientações gerais de higiene. Lavar as mãos frequentemente, lavar as mãos após a troca de fraldas, ao preparar os alimentos, evitar o uso ou troca de utensílios pessoais. E o que é importante em relação às meningites virais é determinar se era um surto. Então, lembrar que dois casos, 3 casos numa escola determinam um surto de meningite viral. E por que isso é importante? Para que a gente possa coletar os exames e enviar ao Adolfo Lutz para o isolamento viral. Assim nós vamos identificar esses vírus e saber se esse vírus que está causando a meningite é um vírus igual aos que a gente tem circulando aqui, os nossos enterovírus, ou é um vírus novo. Então, dessa forma a gente vai poder identificar a introdução de um novo vírus aqui como causador de meningite. Em relação às meningites bacterianas. Então, no estado de São Paulo, vocês podem ver em azul, claro, o que predomina são as meningites bacterianas causadas pela Neisseria meningitidis, a doença meningocócica. Em amarelo, bem pequenininho, são as meningites causadas pelo Haemophilus influenza e em verde por pneumococo. E em azul escuro, nós temos as outras bactérias, como o Staphylo, o Strepto. E em vermelho, as meningites bacterianas não determinadas. E o que é importante? O que é importante é identificar o agente etiológico. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio de coleta, não só de líquor, mas lembrar sempre da coleta de sangue. E fazer os exames específicos para identificação, que são o látex, a cultura, a contra-imune ou o PCR. E lembrar que a adoção da medida de tratamento, com antibióticos, no caso das meningites bacterianas, não impede a coleta desse material para o diagnóstico. Porque, como vocês lembram, látex, a contra-imune e o PCR não vão precisar da bactéria viva, mas sim de pedaços da bactéria, como no PCR. Mas lembrar que no PCR e no látex, na contra-imune, a gente só vai identificar 3 agentes: o meningo, o hemófilos e o pneumo. As outras bactérias não vão ser identificadas. Para identificar essas outras bactérias, nós precisamos da cultura. E também, por meio da cultura, a gente vai conseguir não só identificar o sorogrupo, mas o sorotipo também dessas bactérias. Bom, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas meningites. Então, meningite por hemófilos. Como vocês podem ver, no Brasil, em menores de 5 anos, a incidência é baixa comparado a algumas outras regiões, como vocês podem ver na África, onde a incidência é maior. E lembrar que alguns desses países não só vão vir visitar, mas vão trazer suas delegações para cá também. E que lembrando que na meningite, o período de incubação é curto. Então, essas pessoas podem sair de lá e chegar aqui doentes, ou elas podem sair de lá sem a doença e chegar aqui a começar a apresentar a doença. Então, é importante estarmos atentos para as pessoas que estão chegando, que elas podem chegar doente e precisar de alguma assistência. E não só isso, vão poder transmitir para a nossa população também. Então, em relação à meningite por hemófilos no Brasil, vocês podem ver a região sudeste, que está em roxa, ela tem uma incidência semelhante à das outras regiões, um pouco mais alta, e tem se mantido ao longo dos anos. Aqui, no estado de São Paulo, a incidência, a partir da introdução da vacina em 99, é bastante baixa, a letalidade flutua por conta do baixo número de casos. E aqui, particularmente na distribuição da faixa etária, ele é mais incidente nos menores de 1 ano, mas vocês podem ver que a incidência é baixa, nas outras faixas etárias praticamente a gente nem enxerga neste gráfico. E em relação às medidas de controle, lembrar da vacinação, que está na rotina, então manter alta cobertura vacinal, homogeneidade. Além disso, nós podemos realizar como medida de controle a quimioprofilaxia com rifampicina, que está indicada para os comunicantes domiciliares e também para os comunicantes de creche, pré-escola, em algumas situações específicas que vocês conhecem.
Mas eu queria lembrar que, além dessa vacinação de rotina, que está no calendário básico da criança, essa vacina também está disponível nos CRIs, nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, para algumas situações, como, por exemplo, crianças maiores com doenças crônicas. Então, lembrar dessas situações, orientar as pessoas a procurarem o CRI, porque assim nós vamos ter uma melhor cobertura, não só vacinal, mas também vamos ter um maior número de pessoas protegidas, menor número de suscetíveis. Aqui, em relação ao pneumococo, também em menores de 5 anos, o Brasil tem uma incidência, digamos, intermediária. Vocês podem ver, a África tem um maior número de casos, tem alguns países que estão em verde claro, onde tem um menor número de casos, mas o mais importante é neste gráfico que vocês podem observar, o Brasil é o que está mais ali à direita, a diferença entre os sorotipos, nos diversos países. Então, a possibilidade de entrada no nosso país de um novo sorotipo de pneumo, que pode ou não estar contemplado na vacina. Aqui, em relação ao Brasil, a região sudeste tem uma incidência um pouco maior do que das outras regiões e no estado de São Paulo a incidência tem se mantido em torno de 1 e a letalidade ainda continua um pouco alta, entre 20% e 25%. Em relação à faixa etária, vocês podem perceber que em menores de 2 anos a incidência é muito maior. Então, em 2010, houve a introdução da vacina pneumo 10 para os menores de 2 anos e a gente já observa uma redução da incidência nessa faixa etária. Mas as outras faixas etárias, a incidência tem se mantido. E em relação às medidas de controle para o pneumo, a vacinação é o mais importante, a vacina de rotina que está no calendário. Lembrar que essa vacina também está disponível no CRI para alguns grupos especiais. Então, lembrar dos adultos com doenças crônicas que podem estar vacinados. Assim como algumas crianças também que podem receber essa vacina, mesmo fora do grupo, né, dos menores de 2 anos. Aqui, em relação ao meningo, no Brasil, o meningo é endêmico. Em algumas outras áreas, como na África, vocês podem ver, tem uma incidência muito maior. Mas, assim como para o pneumo, o mais importante é observar que existem sorogrupos que estão predominando em outros países que não aqui no Brasil. Então, por exemplo, o sorogrupo A, que tem na África, na Ásia, e que não está circulando no Brasil, e que pode haver uma reintrodução desse sorogrupo aqui. Em relação ao Brasil, a região sudeste tem a maior incidência em relação às outras regiões. E no estado de São Paulo, a incidência tem se mantido entre 2 e 3, com a letalidade entre 15 e 20. E em relação às faixas etárias, novamente igual ao pneumo, os menores de 2 anos têm uma incidência muito maior do que as outras faixas etárias. Então, em 2010 foi introduzido a vacina. A gente pode perceber que já houve uma redução da incidência nos menores de 2 anos, mas ela se mantém nas outras faixas etárias. Aqui, em relação aos sorogrupos, o que a gente pode observar é que o sorogrupo C é o que predomina desde 2002, mas a gente tem ainda circulando em São Paulo o sorogrupo B, o W135 e o Y. E aqui, só para uma comparação, em outras regiões, não predomina necessariamente o sorogrupo C como aqui em São Paulo. Então, na região sul, o que a gente pode observar é que o sorogrupo C e o sorogrupo B têm uma incidência muito próxima. Então, não só as pessoas que vêm de fora, mas a própria circulação de pessoas que vêm de outras regiões, por exemplo, da região sul, ele pode ter um sorogrupo B, que para a gente não é o que está predominando.
Então, a importância de identificar esse sorogrupo e fazer as medidas de controle para evitar que a gente tenha um surto, um agregado de casos ou um aumento do número de casos. E aqui, só reforçando novamente a importância da cultura para que a gente determine não só o sorogrupo, mas o sorogrupo, o sorotipo, o soro-subtipo, para que a gente possa saber, por exemplo, se esse sorogrupo B é um sorogrupo B que veio da região sul, ou seja, o que está circulando aqui no Brasil, ou, por exemplo, uma introdução de um novo sorotipo do sorogrupo B que veio de uma outra região, de um outro país. Em relação às medidas de controle para a doença meningocócica, então o importante é fazer o isolamento do paciente até as primeiras 24 horas de antibiótico terapia, para que ele não transmita para outras pessoas, e particularmente a quimioprofilaxia, que deve ser realizada em 24 a 48 horas após a exposição, após o contato com a pessoa doente. E essa quimioprofilaxia com rifampicina deve ser feita com os contatos próximos, que são os comunicantes domiciliares, de creches, de escola, mas lembrar particularmente os comunicantes, por exemplo, de avião, de ônibus, que vão ser as pessoas que vão circular dentro do país ou de fora do país para cá também. E, além disso, fazer a vigilância dos contatos por pelo menos 10 dias para que a gente identifique quais são os casos coprimários, os casos secundários. E lembrando que, além da vacina como medida de controle, né, para o meningo C, também essa vacina está disponível nos CRIs para algumas situações especiais. Então, novamente, devemos lembrar essas pessoas de elas irem aos CRIs para serem vacinadas, para que elas não estejam suscetíveis no momento que a gente for receber todas essas pessoas que vão vir para o Brasil e que vão circular entre as diversas regiões. Aqui são 2 materiais que vocês vão receber aí nos GVEs para ajudar nas 2 ações principais. Então, o primeiro vai ser um cartaz que vai falar sobre os sinais e sintomas da meningite, para que as pessoas lembrem que, se elas estiverem com algum sinal semelhante a esse, que eles procurem um atendimento médico, que seja feita a notificação, e lembrar também um pouco da prevenção. E o segundo cartaz, que vai ser distribuído também para os GVEs, mas particularmente para os profissionais de saúde, que vai falar especificamente do quadro clínico, lembrar quais são os exames que eles devem coletar quando eles suspeitarem de um caso e dos procedimentos a serem feitos para evitar que esse doente, né, tenha um agravamento do quadro. E aqui, como a doutora Ana mostrou, no nosso site, para vocês fazerem as notificações, mas principalmente lá no quadrinho de agravos, meningite, vocês vão encontrar uma série de informes de como coletar os exames, de como você pode orientar a população, por exemplo, o que está lá circulado, o que você precisa saber sobre meningite, que você pode passar para as pessoas, elas ficarem mais atentas, tanto os profissionais de saúde como a própria população. E eu acho que era isso. Muito obrigada. Agradecer a doutora Bernadette pela apresentação. Nós estaremos agora abrindo para interação. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta, assim vocês também podem enviar as perguntas para o e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br e nós, em seguida, as perguntas, nós teremos um intervalo de 10 minutos para nós iniciarmos o segundo bloco. A pergunta é da Iris Viviane, enfermeira da Vigilância da Subcidade Tiradentes, aqui do município de São Paulo, está parabenizando, agradecemos aqui em nome de toda a divisão do CVE vocês estarem gostando da nossa videoconferência, esse é o objetivo, e eles gostariam de saber sobre as aulas vão estar disponíveis, né, no site do CVE, e vocês vão poder estar acessando as aulas, também poderão enviar para o e-mail do próprio
site do CVE, da Divisão de Doenças Respiratórias, algumas perguntas que vocês possam ter daqui para frente. Enfim, nós também ainda teremos alguns eventos dentro do CVE, e principalmente o próprio Guia de Saúde vai poder estar orientando os profissionais de saúde, também a população, para algumas dúvidas que possam estar relacionadas. O site do o 0800 também estará disponível para que nós tenhamos também algumas perguntas e algumas informações importantes aí, principalmente agora relacionadas ao evento da Copa, que vai estar iniciando em junho, e algumas delegações já vão chegar em maio. Então é importante que as nossas regionais, elas já estão se preparando, já estão fazendo seus planos regionais para que estejam atentos a essas doenças, ou enfim, essas informações investigações que possam ser necessárias. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, agradecer muito a participação de todos os 24 polos, mais os streaming, nós estaremos disponíveis também para perguntas no segundo bloco e também em seguida, após a finalização da videoconferência. Então, agradecendo muito aqui a participação da doutora Bernadette, de todos vocês aí que estão nos assistindo, e agradecer também a Fundap aqui pelo nosso trabalho aqui. Obrigada. Boa tarde, então vamos dar seguimento ao segundo bloco aqui da nossa videoconferência. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou a médica responsável pelas doenças, vigilância das doenças de transmissão, doenças exantemáticas da Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória do CVE. E aqui ao meu lado está a doutora Helena Sato, diretora da Divisão de Imunização do CVE. Gostaria de relembrar que, para pedir a palavra, ou então vocês encaminhem as dúvidas e as perguntas para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Então, vou começar a minha apresentação falando especificamente sobre o sarampo e a rubéola, né, e os eventos de massa. Então, como já foi falado aqui pela doutora Ana Freitas e pela doutora Bernadette, né, a grande concentração de pessoas, o grande número de pessoas, né, que os eventos de massa atraem, né, contribui para aumentar o risco potencial da ocorrência de doenças de transmissão respiratória, né, pela proximidade das pessoas, então a transmissão pessoa a pessoa e o grande número de contatos que uma pessoa doente pode ter nessas ocasiões, né. Estamos esperando um grande número de espectadores, de participantes originários de vários países, de diferentes continentes e de diferentes regiões do Brasil, e isso eleva o risco de reintrodução, de introdução do vírus do sarampo e da rubéola e de incremento da transmissão a hora que ele estiver presente, né, circulando nessa população. E um outro grande desafio, né, é a alta mobilidade dessa população, que vai pode dificultar, né, a detecção e a investigação tanto dos casos como dos contactantes desses casos e as medidas de controle e ações de saúde pública que precisam ser desencadeadas frente a um caso suspeito de sarampo ou de rubéola. A gente tem, assim, nessa imagem, nesse mapa, né, o mapa da Organização Mundial de Saúde, referente ao número de casos de sarampo registrados em todos os países signatários da Organização Mundial de Saúde nos últimos 6 meses, né, de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, e a gente vê que em todo o mundo, né, está ocorrendo com maior ou menor intensidade a circulação do vírus do sarampo, com regiões onde ele acontece de uma maneira mais intensa, né? Então, o sarampo, ele continua endêmico em outros continentes e em 2014, nesses primeiros 4 meses, já foram descritos vários surtos, né, na região da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, né? Tanto de casos autóctones como de casos importados, né? E principalmente na África, na Ásia e alguns países na Europa, a gente está tendo também casos de óbitos por sarampo, né?
Aqui na região das Américas, em 2014, a gente tem casos detectados nos Estados Unidos, no Canadá, no México, 2 casos, e como campeão, né, no número de casos nas Américas esse ano está o Brasil. Né? Então, a gente tem, o ano passado a gente teve mais de 100 casos confirmados, no início do ano foram casos relacionados à importação do vírus de outros continentes, mas a partir de março de maio do ano passado, um surto começou em Pernambuco, né, no estado lá do Nordeste, e esse surto perdurou durante todo o ano de 2013 e agora, em 2014, o que a gente vê é que temos até 3 de abril de 2014, a gente tem 158 casos confirmados no Brasil, com o Ceará, né, sendo o estado com maior número de casos, 124, Pernambuco com 20 casos, e no estado de São Paulo a gente tem 6 casos confirmados até o momento, né? 4 deles aqui no município de São Paulo, né? Nesses 4 casos não existe uma fonte externa identificada até o momento, né? E 2 casos, um no GVE de Santo André e um no GVE de Campinas, que tem histórico de viagem, né? O de GVE de Santo André viajou para o Sudeste Asiático e o do GVE de Campinas viajou para o Nordeste, né? Então, a gente tem né, esses casos confirmados, estamos em alerta para detectar qualquer circulação, qualquer aparecimento de casos e circulação do vírus em nosso estado e nos preparando para o evento de massa agora próximo em junho, né? Lembrando que em maio também o estado vai receber em 12 municípios, vai receber delegações que vão se preparar, né, para a Copa do Mundo em junho, né? Então, a gente está, nesse momento, na fase pré-evento, de prevenção, né, de preparação para receber o evento. Temos, então, ainda também em relação aos eventos de massa, a fase durante o evento, onde a detecção vai ser o nosso foco principal, e pós-evento, o monitoramento de possíveis casos que possam aparecer, né? Então, nesse pré-evento, como a gente já falou de outras vezes, né, a gente está focado na prevenção. A gente deve fortalecer toda a integração, os fluxos entre as diferentes hierarquias da vigilância epidemiológica, né, procurando sempre ter uma qualidade de informação, né, para poder agir de maneira adequada, né. Temos que estar preparados também, né, protegidos dentro da nossa rotina, com altas coberturas vacinais na população, né, na população residente aqui do estado de São Paulo, de acordo com as orientações, com as diretrizes do calendário nacional e estadual de vacinação. Fortalecer também a cobertura vacinal dos grupos de risco para o evento, para as pessoas que vão participar do evento, tanto trabalhando como competindo, né? Tentar, né, fortalecer também a integração com a rede privada de assistência, tanto de assistência quanto laboratorial, né? Relembrando, capacitando quanto ao quadro clínico do sarampo e da rubéola, já que a gente tem desde o ano 2000 uma interrupção da circulação endêmica, a gente não tem casos aparecendo desde o ano 2000, só casos esporádicos, então tem mais de uma geração aí de médicos, de profissionais de saúde que não tem tanta facilidade em identificar e reconhecer um caso de sarampo. E além de ocorrer a suspeita, né, esse profissional de saúde, ele precisa saber que existem ações e condutas em saúde pública que precisam ser deflagradas frente a um caso de sarampo ou de rubéola, né? Então, relembrar a portaria 104, que fala no anexo 2, que fala que todo caso suspeito deve ter uma notificação imediata, né? Isso vale tanto para a parte assistencial quanto de laboratório. Que temos que mostrar também que muitas vezes eles não têm desconhecimento ou têm insegurança quanto aos instrumentos de notificação e relembrar que existe todo um compromisso, né, de controle do sarampo e da rubéola e que a confirmação laboratorial é importante, né, é fundamental e essa confirmação deve ser feita pelo laboratório de referência em saúde pública, né, que aqui no estado de São Paulo é o Instituto Adolfo Lutz. Então, essas amostras, essa confirmação laboratorial, essas alíquotas de material devem ser encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz.
Além disso, nessa fase pré-evento de prevenção, ter esse contato, esse relacionamento com as agências de viagem, Visa e as companhias aéreas, né, disponibilizando, né, orientações sobre as doenças e recomendações aos visitantes, né, que eles devem viajar, né, previamente à viagem com suas vacinas atualizadas e se eles tiverem sintomas, se estiverem doentes, considerar adiar a sua viagem até que seja feito um diagnóstico e saber direitinho o que está acontecendo para não viajar doente, certo? Então, durante o evento, né, é a fase de detecção. A gente tem que estar alerta para qualquer doença exantemática febril, né, para a gente reconhecer e ver se esse caso é um caso suspeito de sarampo ou de rubéola, de acordo com a definição de caso, né? E fortalecer todos os fluxos que já estão estabelecidos dentro da vigilância, né? Então, procurar a detecção precoce, a notificação oportuna, se possível, anotando que houve a participação no evento de massa, né? E realizar a investigação em 48 horas desse caso, com coleta de amostra para o diagnóstico laboratorial e realizando as medidas necessárias de controle, né? O bloqueio vacinal seletivo, que deve ser deflagrado logo na suspeita, onde você vai fazer esse bloqueio seletivo nos contatos próximos e ampliar esse bloqueio, fazer a operação limpeza, se esse caso tiver uma sorologia reagente ou for confirmado, tá certo? Também, durante essa fase do evento, nunca é demais orientar todos os visitantes nos estádios, nos transportes, nas vias públicas, que eles prestem atenção. Se ele tiver febre, exantema, ele não ficar circulando, né, ficar em isolamento social até ser avaliado pelo serviço médico, né? Também durante esse período vai ser bastante importante aquilo que vocês já fazem, que os GVEs já fazem semanalmente, que é a nossa notificação semanal do sarampo e da rubéola negativa, né? Que vocês mandam semanalmente dizendo que não houve nenhum caso suspeito ou que sim, houve um caso suspeito naquelas unidades cadastradas para notificação semanal. E a busca ativa de casos, né, de febre e exantema que necessitam ser reinvestigados de maneira mensal, como a gente pediu também para vocês nesse último mês, certo? Na fase pós-evento, a gente vai ter que continuar o nosso alerta, né, com o monitoramento, né, e a verificação de qualquer rumor de casos, né, de doenças exantemáticas que possam estar acontecendo em qualquer local, manter o alerta para essas doenças, né, e fazer todas as medidas necessárias e também fortalecer a notificação semanal negativa e a busca ativa mensal. Então, acho que esse vai ser o grande legado, né, dessa nossa preparação, né, tanto o ano passado como esse, todas essas discussões que a gente vem tendo, né, de fortalecer realmente a vigilância, a gente identificar e interromper qualquer cadeia de transmissão, né, logo na detecção precoce dos casos suspeitos, com a notificação oportuna nos documentos necessários de notificação, nos instrumentos necessários de notificação, com resposta rápida, né, e interrupção da cadeia de transmissão. E assegurar o diagnóstico laboratorial, com a coleta de material para sorologia no primeiro momento, ou de acordo com a apresentação do caso, já com a coleta de material para fazer o PCR e o isolamento viral. Tá certo? Então, na suspeita, vamos relembrar que o sarampo e a rubéola são de notificação imediata, ela deve ser notificada em até 24 horas, de acordo com a portaria 104 de 2011. A investigação do caso deve ser feita em 48 horas. Logo no primeiro contato com o paciente é importante a coleta de espécime clínico para sorologia, né? Então, coleta de sangue para sorologia e, de acordo com a situação, histórico, né, avaliação epidemiológica, a coleta também de secreção nasofaríngea e urina para fazer o PCR e o isolamento viral, lembrando que esse material deve ser encaminhado ao laboratório de referência para o sarampo e para a rubéola no estado de São Paulo, que é o Instituto Adolfo Lutz. Adotar as medidas de controle também precocemente, né? Na hora que tiver a suspeita, bloqueio vacinal seletivo.
Então, avaliar a carteira de vacinação de todos os contatos próximos. Então, no domicílio do caso suspeito, na classe em que ele estuda, na sala de trabalho, né? Orientar esse paciente sintomático, né? Que ele não fique circulando, não fique circulando sem necessidade, que ele fique em casa, em repouso e não receba visitas, né? E monitorar os contatos que possam ter tido durante o período de transmissibilidade e até que ele seja avaliado e se tenha uma conclusão do caso, se ele é ou não um caso confirmado de sarampo ou de rubéola. Na presença de sorologia reagente, então lembrar que os casos com sorologia reagente, eles têm que ser encaminhados à Fiocruz, que é o laboratório de referência nacional para o sarampo e para a rubéola. Essas sorologias reagentes, assim como o PCR e o isolamento, são retestados, são processados lá na Fiocruz. Esse caso deve ser reinvestigado, coletado uma segunda amostra para sorologia e pareamento do IgG. O bloqueio deve ser ampliado, então deixa de ser só no domicílio, passa a ser na quadra ou em várias quadras do local onde ele mora, em toda a escola, se for o caso, em todo o local do trabalho dele, né? E esse caso ele vai ser confirmado ou descartado após a avaliação de toda a situação epidemiológica, o resultado de exame retestado pela Fiocruz e a discussão do caso entre as várias instâncias, tanto da regional quanto estadual e nacional. Tá certo? Então, relembrando também das medidas de controle na suspeita, tanto dos casos de sarampo, de rubéola ou de síndrome, bloqueio vacinal seletivo, idealmente seria até 72 horas, mas ele deve ser realizado mesmo depois desse período, né? Porque é nesse momento que você vai identificar quem não está vacinado, quem está faltando a dose necessária para estar imunizado, né? Para estar protegido. Na presença da sorologia reagente, tanto para sarampo como para rubéola, como para a síndrome da rubéola congênita, o bloqueio vacinal é ampliado, ele é a chamada operação limpeza, mas ele continua sendo seletivo, né? Então, como eu falei, vamos ampliar na região de domicílio do caso, né? Várias quadras, na escola inteira onde ele estuda, no local do trabalho, por onde ele circulou. A gente, para a gente fortalecer, né, a suspeita do sarampo, a gente receber essas notificações, assim como da meningite, a divisão produziu um material que vocês vão receber, os GVS vão receber, para fortalecer, né, a suspeita de sarampo e com todas as medidas necessárias que devem ser feitas frente ao caso suspeito, né? E aí também nesse cartaz, nesses folders, vai ter onde você, como os instrumentos onde esse caso pode ser notificado, né? Pode ser notificado por telefone, deve ser notificado imediatamente à vigilância epidemiológica da sua região, vigilância epidemiológica municipal, ou então ao CVE, através do telefone da central, né, que fica, da central CIEVES do CVE, que fica 7 dias por semana, 24 horas por dia funcionando, né, lá na central. Você pode fazer também a notificação online, a partir da página do CVE, e pelos e-mails, né, tanto da central quanto da divisão de doenças de transmissão respiratória. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Aí tem o e-mail do CVE, o endereço do CVE e o e-mail da divisão para qualquer dúvida. Então, era isso que eu tinha para falar, para relembrar aqui com vocês. Vou passar a palavra para a doutora Helena Sato. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. E eu vou estar falando, então, iniciando o bloco, falando das coberturas vacinais da vacina pentavalente, meningo e pneumo, e deixando mais para o final as coberturas e a discussão das ações de vacinação com a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. Ok? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar, nunca é demais relembrarmos, né? Hoje o nosso calendário é com a entrada da vacina HPV, nosso calendário tem 17 vacinas. Sabemos muito bem o quanto não é fácil trabalhar com um calendário com 17 vacinas, então a ideia deste primeiro slide é só relembrarmos.
tendo em vista as doenças de transmissão respiratória. Vamos lá, só lembrar. Nós estamos vacinando, então, com a vacina pentavalente, né? Lembrando já o que a doutora Bernadette já falou no primeiro bloco. Então, nós estamos fazendo uma vacina pentavalente, uma vacina combinada de difteria, tétano, coqueluche, hemófilo e hepatite B, com 2, 4 e 6 meses. Né? E o primeiro e o segundo reforço com tríplice, DTP, o primeiro reforço lá com 1 ano e 3 meses e o segundo reforço com 5 anos. Tá? Importante deixarmos claro que com a publicação, né, do novo calendário no estado de São Paulo, que sai publicado em dezembro do ano passado, o segundo reforço de tríplice, que antes era na faixa etária em aberto de 4 a 6 anos, ficou pontuado para 5 anos, principalmente considerando a importância do reforço para a coqueluche. Então, por isso que se pontuou com 5 anos. Então, só relembrando, pentavalente, uma vacina combinada com 2, 4 e 6 anos, primeiro reforço 1 ano e 3 e um segundo reforço com 5 anos. Falando da outra vacina que é mais tranquila, né? A vacina contra o meningococo C, uma vacina conjugada, que entramos em 2011, né? No segundo semestre de 2011, ela é aplicada ali na faixa etária, sozinho, ela ficou sozinha, hein, gente? Com a publicação das novas orientações do calendário para o estado de São Paulo, que foi final do ano de 2013, a publicação saiu em dezembro de 2013, então ela ficou sozinha, com 3, 5 meses, então com 3 a primeira dose, segunda dose aos 5 meses e uma dose de reforço com 12 meses, tá? Um outro detalhe só que eu queria ressaltar, a pneumo, a vacina pneumocócica, que também entrou no calendário no ano de 2010, né, no mesmo momento que nós iniciamos a ação de vacinação contra o vírus, o H1N1, nós entramos com a vacina pneumocócica 10-valente, uma vacina conjugada, entramos em março, abril de 2011, e aí eu quero ressaltar a mudança que ocorreu na nova publicação no calendário. A pneumo, gente, lembra que a pneumo 10 nós fazíamos simultaneamente, no mesmo momento, com 3 e 5 meses de meningo? Considerando a importância dessa vacina ser aplicada o quanto antes possível, ou seja, ali aos 2 meses, né, considerando aí os casos de meningite pneumocócica numa faixa etária menor, então ocorreu essa mudança. Então, pneumo não está sendo mais aplicado aos 3 meses. A recomendação é que ela seja aplicada simultaneamente com 2, 4 e 6. Tá bom? Então, um alerta. Meningo ficou sozinha, com 3 e 5 meses. Pneumo subiu. Está sendo aplicada simultaneamente com penta, VIP, rota, dependendo da faixa etária, com 2, 4 e 6 meses. E o reforço ficou ali para 1 ano e 3 meses. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu queria só mostrar nesses slides, né? Nós vamos deixar todo esse material, né, como já foi dito no primeiro bloco, nós vamos deixar no site, em especial em relação à área de imunização, nós vamos deixar esse material também no balcão. Então, ali, nesse slide, é só no sentido de mostrar. Ali, à esquerda, as coberturas vacinais nos últimos 3 anos. O que a gente observa ali em relação ao pneumo, ela vem subindo gradativamente, mas a pneumocócica, nós queremos muito que essa vacina atinja a meta de vacinarmos pelo menos 95%, né? E nós esperamos, com essa mudança do calendário, onde a terceira dose será aplicada aos 6 meses, que as nossas coberturas possam aumentar, né? Meningo e penta, nós atingimos ali próximo de 95%. Nas colunas à direita, são as famosas homogeneidades, né? Só para a gente relembrar, é o percentual de municípios, os nossos 645 municípios, que atingem a meta, ou seja, vacinamos pelo menos 95% das crianças com 3 doses ou 2 doses menores de 1 ano de idade. Então, só para vocês verem ali, você já vê a diferença, a homogeneidade da pneumo não chega ali em 50%, né? Se a gente olhar
o último ano, 2013, né, que são dados provisórios. Em relação a meningo e a pneumo, a nossa homogeneidade já é melhor, tá? Então, com esse slide, eu quero mais uma vez ressaltar que com essa mudança do calendário, puxando pneumo com 2, 4 e 6 meses, o nosso objetivo com isso é melhorar ainda as nossas coberturas vacinais e principalmente a sua homogeneidade, tá bom? Aí, então, vem nos próximos slides, vem uma sequência de mapas, e o que a gente sempre costuma dizer, cada município se olha, não é? Então, essa é uma série de 3 mapas em relação à vacina pentavalente, de 2011 a 2013. Quero focar o ano de 2013, o ano passado. São dados provisórios, sabemos muito bem as dificuldades que estamos tendo com a API Web, mas são os dados disponíveis até o momento. Então, 2013, a cobertura para pentavalente no estado de São Paulo foi de 92% e uma homogeneidade de 52%. Né? Esperamos, então, na medida do possível, mas principalmente no segundo semestre, recuperarmos este resíduo de quase 47 mil crianças que no ano passado não completaram o seu esquema. Né? Em relação, eu quero só no próximo slide aqui mostrar uma sequência, então, de novo, de 3 mapas em relação à situação vacinal por município em relação à vacina meningocócica C conjugada. Então, o ano passado, a cobertura para o estado de São Paulo foi de 96% e uma homogeneidade de 63%, estão vendo? E um resíduo que, se para pneumo é cerca de 30 mil, para meningo está em 18, quase 19 mil crianças. Então, sempre ressaltando a importância no nosso dia a dia das ações de vacinação, na medida do possível, sempre tentarmos melhorarmos as nossas coberturas vacinais e tornarmos maiores e homogêneas as nossas coberturas, tá bom? Então, em relação à vacina pneumocócica, deixo o slide para o final, não é? Lembrando então, olhando ali para 2013, a nossa cobertura para pneumo ficou em 91%, uma homogeneidade de 47% e um resíduo de quase 56 mil crianças. Né? Então, está aí o slide, depois cada município se olha. Então, um dos grandes objetivos, com a mudança do calendário, né, com a mudança das faixas etárias, para que a gente possa recuperar e melhorar ainda mais as nossas coberturas e a homogeneidade. Ok? Ainda mais pneumo, né, gente? Era uma vacina que era que as pessoas queriam tanto a sua inclusão, então tem mais é que melhorar, podemos sim melhorar ainda mais essa cobertura e principalmente a homogeneidade. Bom, agora o tema que eu vou me deter mais é em relação ao sarampo, tá bom? Em relação ao sarampo. Então, os próximos slides vão ser basicamente em relação ao sarampo. Então, antes de falar do sarampo em si, eu quero abrir o calendário da criança, do adolescente, né? Com 7 anos a partir dos 7 anos e adolescente, e não vou falar o calendário inteiro, mas relembrando, né? O foco é tríplice viral, gente. Então, esse é aquele calendário para aquele adolescente que perdeu a carteira, não sabe o que tomou, na primeira visita tríplice viral, né? E uma segunda dose que nós colocamos ali aos 4 meses, né? Ela saiu dos 2 meses porque nos locais onde é feita a febre amarela, lembra? A recomendação é que ela não seja feita simultaneamente. Então, por isso que a segunda dose de tríplice viral veio para a terceira visita, para aquele adolescente que perdeu a carteira e que está recomeçando o calendário. Mas isso tudo para dizer o seguinte, adolescente, ou seja, em todo o estado de São Paulo, a proposta é que todas as crianças e adolescentes, até 19 anos, 11 meses e 29 dias, tenham na sua carteira 2 doses da vacina tríplice viral. E é importante deixarmos claro, em especial o calendário do adolescente, considerando o ano que nós entramos com a segunda dose, então um especial olhar para o calendário do adolescente. 2 doses com intervalo de 30 dias, sendo que as doses válidas são aquelas aplicadas a partir de 1 ano de idade. Essa informação é muito importante, porque se lembra, só foi a partir do ano de 2000 que começamos a fazer a vacina tríplice viral a partir de 1 ano de idade. Então, é possível que tenhamos adolescentes com 2 doses de sarampo, e sendo que esta primeira dose foi aplicada em
quando ele tinha menos de 1 ano de idade. Então, por isso que é fundamental, né? Ao olharmos a carteira do adolescente nessa faixa etária, repetindo, 2 doses com intervalo de 30 dias, sendo que serão consideradas válidas as doses aplicadas a partir de 1 ano de idade. Ok? Nunca é demais a gente relembrar, né? Na grávida, é uma vacina de vírus vivo atenuado, a tríplice viral, mas lá no pré-natal, identificando as vacinas a serem aplicadas, quero só relembrar que a hepatite B está fazendo parte do calendário, né, desde o ano de 2013, 12, então a hepatite B faz parte do calendário da grávida e ao olhar essa carteira, se a gente não identificar, e se não identificarmos que esta gestante não recebeu a tríplice viral, não é? Nós não vamos fazer durante a gestação, mas logo após o nascimento deste bebê, no puerpério, vamos aproveitar e atualizar o esquema de tríplice viral para essa grávida, tá bom? Então, só tá aí. E lembrando, se essa grávida tiver até 19 anos, 11 meses e 29 dias, checar aí a importância do recebimento de 2 doses com um intervalo de 30 dias, tá bom? Aqui, o calendário do adulto, né, é o nosso outro calendário, que é de 20 até 59 anos de idade. Esse, né, só reforçando, este é aquele calendário para o adulto que perdeu a carteira, não é? E eu queria só fazer um destaque para a vacina tríplice viral. Essa vacina, então, tríplice viral, a recomendação, de acordo com os nossos últimos casos, com a faixa etária que ocorreu na nossa última epidemia, que foi em 1997. Então, por isso que no estado de São Paulo se pontua essa faixa etária. Então, para os adultos nascidos a partir de 1960, trocando em miúdos, na prática. De um modo geral, a imensa maioria dos adultos com mais de 54 anos de idade, considerando, né, a nossa história do sarampo e todas as ações, a imensa maioria dos adultos com 54 anos e mais de idade, a maioria já teve sarampo. Então, por isso que a gente fala, né, principalmente nas viagens internacionais, quem tem mais de 54 anos de idade, a imensa maioria não precisa tomar vacina. Mas, se chegar na nossa unidade uma pessoa que tem mais de 54 e porque quer tomar vacina, porque não teve a doença, certo? A gente coloca, não há necessidade, mas se ele só sair da unidade depois de vacinado, nós podemos fazer, tá bom? Mas a imensa maioria com 54 anos ou mais já tiveram a doença. Então, por isso que a gente recomenda aquela faixa etária. Os nascidos a partir de 1960, ou seja, com menos de 54 anos, a imensa maioria não teve a doença. Com mais de 54, já tiveram a doença. Então, por isso que a gente coloca aqui, não há necessidade, ok? Acima de 20 anos, neste momento, né, Ana? Eu acho que não vai mudar ainda não, tão cedo não. Mas acima de 20 anos, neste momento, uma dose só. Bom, ali nesse slide estão ali as coberturas vacinais, as colunas em vermelho são as coberturas, as barras em azul são as homogeneidades. O que eu queria só dar um destaque que em 2011 nós observamos a melhor homogeneidade, mesmo com a campanha de segmento que realizamos em 2011, a gente não chegou em 70%, batemos a trave, chegamos em 68%. Né? Mas é uma cobertura superior a 95%. Nos anos seguintes, 2012, né, a nossa homogeneidade baixou mais um pouquinho, a cobertura foi superior à meta, que é 95%. No entanto, o ano passado, 2013, a nossa homogeneidade ali foi em torno de 50%. Então, sempre é uma lição aprendida de todos nós, né? A gente que já está temos aí uma história no CVE. Cada vez que a gente vai acumulando suscetível, é uma grande preocupação, considerando principalmente o tamanho da nossa população. Então, daí a importância da gente sempre reprisar, mostrar os mapas e sempre que houver oportunidade, atualizarmos adequadamente o calendário vacinal dessas nossas crianças, adolescentes e adultos. Ali também é uma sequência de mapas, eu só vou me deter a este slide,
e olhando para 2013, né? Apesar de ser dados provisórios, o ano passado a nossa cobertura para tríplice viral, né, foi de 94%, uma homogeneidade de 54%, e no ano passado a gente estima que nós deixamos um resíduo, ou seja, de crianças de 1 ano de idade que não tomaram, pelo menos no ano passado, na data oportuna, cerca de quase 40 mil crianças de 1 ano de idade que não receberam a vacina tríplice viral, né? Então, depois aí cada município se olha, e a importância, então, de recuperarmos essa criançada que não tomou em 2013 e os outros anos, né? 2012, porque em 2011, quando a gente olha no mapa, foi o ano da nossa campanha de segmento, então tá aí fatos, né, que mostram a importância da realização das campanhas de segmento, porque essas campanhas são importantes, são realizadas, né, para as crianças entre 1 a 5 anos, 6 anos de idade, onde vacinamos todas as crianças nessa faixa etária, né, independente do esquema das vacinas recebidas, e aí mostram os números, não mostram, né? Então, em 2011 fizemos uma campanha de segmento, na rotina, então, a nossa cobertura foi superior a 100%, e uma homogeneidade foi quase ali 70%, e um resíduo negativo, né? Nós sabemos que temos aí problemas muitas vezes com a anotação, população, mas como é sempre muito bem-vinda uma campanha de segmento para melhorarmos e ampliarmos as nossas coberturas vacinais e a homogeneidade. Aqui, só lembrando, né, então, a nossa cobertura, né, a nossa ação de campanha de segmento, que foi o ano de 2011, que foi uma cobertura onde vacinamos cerca de 3.300.000 crianças, né, na faixa etária de 1 até 6 anos de idade, né, e onde tivemos uma homogeneidade, né, campanha, né, gente, não tem como. Campanha, colocamos a vacina na rua, as nossas equipes vacinam e com isso a gente melhora as nossas coberturas e a nossa homogeneidade. Bom, nunca é demais a gente lembrar, não é? Das ações que nós já realizamos com a vacina sarampo e rubéola, dupla viral, que foi uma ação de vacinação para os adultos, tá bom? Então, em 2008, né, para quem já está há algum tempo, lembra muito bem disso. Na nossa época, em 2008, a gente achava que seria a maior campanha, mal sabia o que nos aguardava em 2011, né? Não, 2010, né? Com a pandemia, vai sair, só para a gente relembrar. Por que esse slide é importante? Para a gente relembrar que a ação de vacinação contra a sarampo e rubéola, ela não se ateve somente a faixas etárias de criança e adolescente. Em 2008, realizamos então uma grande campanha, onde vacinamos homens e mulheres de 20 até 39 anos de idade. A nossa cobertura foi lá 95%, no entanto não, vacinamos muito, né? Todo mundo trabalhou um monte, não é? Mas o estado de São Paulo é muito grande, a cobertura foi muito boa, foi 95% que era a meta. No entanto, a homogeneidade foi 56%, o que eu queria só ressaltar. Então, é sempre um alerta, né? Aqueles municípios em vermelho foram os municípios com uma cobertura tão grande, são aqueles municípios que faltou pouco para chegar em 95%. Mas esse mapa está aí, é sempre um alerta para, né, como reforçando o que a Ana já falou, né? Quando nós temos aí a presença do caso suspeito, ou quando tem a presença aí da sorologia reagente para o sarampo, para a rubéola, a importância, né, de realizarmos o bloqueio na medida do possível nas 72 horas ou o mais rapidamente que a gente puder, para que a gente possa ir limpando aquela área, aqueles vermelhos, não só apenas melhorando as coberturas vacinais das crianças ou adolescentes, mas chamando a atenção para aquela faixa etária ali que a gente não conseguiu. Vacinamos muito em 2008, mas ela não foi homogênea. Okay? Então, daí a importância da realização dos bloqueios, né? Seletivos, né? Seletivo, mas é a importância. Esse slide nós já passamos outras vezes, mas ele volta aqui só para a gente ter, eu queria falar 2 frases com esse slide. Primeiro, nós entramos com a vacina tríplice viral em 1992, então, que foi com 1 ano de idade, eu nem estou falando para 10 anos, estou falando com 1 ano de idade. Então, quem tinha 1 ano em 1992, este ano eles estão fazendo 22 anos, né? Quem tinha 1 ano, nós estamos em 2014,
22 anos, tá certo. Estão fazendo 22 anos. Com esta frase, o que eu quero pontuar? De um modo geral, né? Até 22 anos é a nossa melhor coorte em relação à cobertura vacinal. Ou seja, em 1992 nós começamos vacinamos crianças de 1 a 10 anos de idade. A gente sabe muito bem que quanto maior a idade, a cobertura não é tamanha. Mas com 1 ano de idade são as nossas melhores coberturas, maiores que 90% a 95%. Então, a nossa cobertura até 22 anos, com pelo menos uma dose desta coorte, deve ser a melhor. Mas quero aproveitar e dizer a importância para que os adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias, tenham 2 doses com intervalo de 30 dias, pelo menos, e com uma dose acima de 1 ano de idade. E a segunda frase que eu queria só dizer, aí reforçando a última faixa etária, que com todas essas ações de vacinação que a gente já vem realizando nesses últimos anos, com a campanha que realizamos em 2008, quando vacinamos os homens e mulheres de 20 a 39 anos de idade, então, até 45 anos de idade, pelo menos nos últimos anos, essa vacina tríplice viral ou dupla viral, até 45 anos, essa pessoa teve pelo menos uma oportunidade de tomar essa vacina contra o sarampo e a rubéola. Tá? Agora, só fazendo um resumo das ações de vacinação, esses slides na sequência são os slides que nós solicitamos a partir do momento que nós tivemos aí os casos confirmados de sarampo no estado, as ações de vacinação, um olhar especial na nossa rotina, né? Nas UBS, nas ações do PSF, então só para relembrar, né? Porque são tantos dados, né? Então só relembrando o calendário. Tríplice viral, primeira dose aos 12 meses. Segunda dose, não é tríplice viral, gente, só relembrando, é tetraviral. Nós entramos com tetraviral, sarampo, rubéola e cachumba, combinado com varicela, o ano passado, em setembro do ano passado. Então, segunda dose, tetraviral, relembrando, desde que ela tenha tomado uma tríplice viral antes, tá? Então, esse é um dado muito importante. Se ela recebeu tríplice viral com 1 ano, a segunda dose aos 15 meses com tetraviral, tá? Um outro detalhe importante, a segunda dose da tríplice viral, que até o ano passado era realizado com 4 a 6 anos, a partir de setembro do ano passado, baixou para o ano 3, junto com a vacina de varicela. Ou seja, nós teremos, do ano passado para cá, de setembro para cá, uma faixa etária de 1 ano e 3 meses até 5 anos, onde nós estamos tentando atualizar a segunda dose. Ou seja, ela não é mais feita entre 4 e 6 anos, mas sim com 1 ano e 3. Tá? Então, depois nós vamos pontuar, vou voltar nesse tema no próximo slide. Relembrando de novo, o adolescente, nem vou falar de novo, nós falamos várias vezes, mas vou reforçar, adolescente, então até 19 anos, 11 meses e 29 dias, 2 doses com intervalo de 30 dias, né, um intervalo válido de 2 doses com intervalo de 30 dias, e sempre pontuando, doses válidas a partir de 1 ano de idade. Os adultos, né, sempre uma dose a partir, para os nascidos, a partir de 1960, tá? E só relembrando, considerando a situação epidemiológica, que a Ana já colocou, quem for viajar para o exterior, isso a gente já vem falando há algum tempo, mas só reforçando, quem for viajar para o exterior, então um slide específico para o viajante. E lembra, são os casos, nós temos casos aí em vários países, então nós já tivemos anos que a gente pontuava os países, mas agora não. Viajou para o exterior ou viajou para o Nordeste, vacina do sarampo, certo? Ou tríplice viral que nós temos a partir dos 6 meses de idade, tá bom? E aí, esta criança, quando retornar, depois nós vamos acertando aí a rotina e sempre lembrando que dose de tríplice viral aplicada em 6 meses e menor de 1, ela teve o seu papel naquele momento da viagem, mas para validação no nosso calendário, nós não vamos considerá-la. Tá?
Agora, ações específicas, né, considerando o quantitativo de vacina tríplice viral que nós temos hoje distribuídos na rede. Nós vamos começar, semana que vem, terça-feira, dia 22 de abril, a campanha contra a influenza e que se estenderá até o dia 9 de maio, com o dia de sábado, dia 26. Né? E aí, já ressaltando, a grande novidade dessa campanha será, além de todos os grupos prioritários, neste ano serão incluídos também as crianças de 2 até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, nós iremos vacinar nessa campanha contra o vírus influenza, afora todos os outros grupos prioritários, os trabalhadores, os idosos, os crônicos, as grávidas, a população indígena, tá? As puérperas. Neste ano, a faixa etária de crianças, ao invés de ser entre 6 meses e menor de 2, houve uma ampliação para até crianças de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, nós iremos vacinar contra o vírus influenza, né, contra a vacina da gripe, na faixa etária de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, considerando, né, o quantitativo que nós temos de vacina tríplice viral, né, que nós não temos para atualizar a carteira de todas essas crianças até 5 anos. Mas nós vamos priorizar nesta campanha a atualização, né, na medida que forem chegando as crianças, a vacina tríplice viral. Então, relembrando, é uma vacina seletiva, nós vamos priorizar a vacinação das crianças, será uma vacinação seletiva e relembrando, primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses com vacina tetraviral. Eu quero aqui fazer um parêntese e ressaltar que, ao chegar uma criança aos 15 meses na unidade, lembrando que nós não vamos fazer tríplice viral, nós vamos fazer o quê? Tetraviral, né? E a partir dos 15 meses, que aí nós vamos acertar. Então, dos 15 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, acertar o esquema com a tríplice viral, tá bom? Sempre ressaltando aquilo que a gente já falou. Aquela que não tiver nenhuma dose, vamos dar a dose que está faltando. E nessa faixa etária, o grupo maior será a atualização para a segunda dose, ok? De tríplice viral. Aqui aquela atenção, né? Se na nossa avaliação das carteiras identificarmos crianças que por motivo de viagem, quer para o exterior ou para o Nordeste, tomaram a vacina tríplice viral entre 6 meses e menor de 1, nós não vamos considerar essa dose válida, né? Nós vamos atualizar de acordo com o calendário que a gente já viu. E aqui, por conta da Copa, né? Esse mapa, essa tabela já foi apresentada ou já foi ressaltada nas nossas várias reuniões. Então, um olhar especial para estes municípios, né, que vão estar recebendo as delegações, um olhar especial para que esses municípios mantenham elevadas e homogêneas coberturas vacinais, né, para a tríplice viral. Né? Aqui são as 10 cidades, os 10 municípios. E aqui, só de novo, eu vou pular, que a gente já falou, né, do esquema do adulto, e as ações de vacinação, né, para essa população, ou para essas pessoas que vão estar trabalhando na Copa, né, um olhar especial, principalmente para aqueles 10 municípios, a atualização do esquema de vacinação, com tríplice, dupla tipo adulto, a gente aproveita também para atualizar a hepatite B, febre amarela com febre amarela, né, nas áreas com indicação, e dependendo da população, vamos atualizar também a vacina de influenza. E aqui quero fazer um parênteses. Nós temos sim um desabastecimento com a dupla tipo adulto. Então, durante esta campanha de influenza, nós vamos priorizar, né, a dupla tipo adulto para quem? Para as grávidas e para os idosos, tá? Nós vamos passar um e-mail, um ofício circular pontuando essa priorização para a dupla tipo adulto. E a tríplice viral, acertar o esquema de vacinação para as crianças de 1 ano e 3 meses a menor de 5 anos, tá? E aqui, esse slide já foi falado, né? Então, nas áreas
nos municípios, principalmente os municípios, né, que vão estar recebendo essas delegações. Eu sei que vocês já fizeram, não só os municípios que vão estar recebendo as delegações, mas principalmente também aqui os municípios da Grande São Paulo, né, a importância de acertarmos o esquema de vacinação da tríplice viral. Então, fazer aquele checklist no aeroporto, que eu já sei que já foi feito, que é nos grandes aeroportos, né? O aeroporto de Guarulhos, Campinas e Congonhas, com a tríplice viral, das rodoviárias, dos táxis, né? Dos taxistas, os hotéis, pousadas, restaurantes, né? Que são grandes pontos turísticos aqui no estado de São Paulo. E sempre, principalmente nesses locais, toda a intensificação, né? E a melhoria das coberturas vacinais nessas cidades sedes. Tá bom? Então, esse é o último slide. Eu só, então, queria ressaltar, né, que a nossa campanha de vacina influenza vai ter início dia 22 de abril, se estenderá até o dia 9 de maio, considerando o sábado, dia 26 de abril. Tá bom? Então, é isso. E aí eu passo a palavra para a Ana. Gente, não temos nenhum pedido para... Tá bom. Eu já tinha esquecido. Eu vou ler já a pergunta, tá bom, Ana? Ó, a pergunta é da Iris, tá? É da SUVES da cidade de Tiradentes. Antes de eu começar a minha fala, eu já tinha lido a sua pergunta, viu, Iris? Então, acho que parte dela eu já respondi, mas a sua pergunta é considerando a matéria que saiu ontem no Jornal Nacional, onde pontuou a falta, né, de algumas vacinas e dos soros, principalmente. Então, a sua preocupação de como vai ficar, né, em relação à vacina tríplice viral para as várias ações que a gente está fazendo. O que eu quero só ressaltar é que o estado de São Paulo, neste mês de abril e para o mês de maio, nós iremos receber a vacina tríplice viral. Poderemos receber um pouquinho a menos do que a gente solicitou, mas nós iremos receber. Ou seja, nesta grade que nós distribuímos para todo mundo nesse mês de abril, né, e mais o que virá para o mês de maio, serão doses onde a gente vão trabalhar priorizando o quê? Durante essa campanha de influenza, certo, gente? Eu não estou falando, vamos continuar fazendo as nossas ações de rotina, certo? As ações de rotina nós vamos manter. Agora, a nossa força-tarefa de priorizar para atualizar o esquema de vacinação durante essa campanha de influenza vai ser para essas crianças com a tríplice viral entre 1 ano e 3 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Uma atualização para uma dose, para aquela criança que não tenha nenhuma dose de tríplice viral, e principalmente para a gente melhorar a nossa cobertura para a segunda dose com a tríplice viral. Tá bom? Então, respondendo a isso, nós teremos sim, certo? Não estamos com exuberância de vacina tríplice viral, mas na eventualidade de realização de bloqueios, nós temos sim quantidade suficiente para os bloqueios que até o momento têm sido realizadas, tá bom? Então, só reforçando que durante a campanha de influenza, nós temos um olhar especial para a atualização do esquema de vacinação para essa faixa etária que vai receber a vacina influenza. Um olhar especial para as crianças. 1 ano, a primeira dose de tríplice viral. 1 ano e 3 meses, a segunda dose de modo combinado com a tetraviral. E de 1 ano e 3 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, um olhar aguçado para essa carteira. Ou seja, aquela que não tomou nenhuma, uma dose, e o que nós vamos identificar o maior número são de crianças que não tomaram, então, a segunda dose, ok? Então, é isso que eu queria ressaltar. Eu quero agradecer a Helene, né, por ter participado aqui com a gente nessa nossa videoconferência, e gostaria também de agradecer a todos que estavam assistindo, né, e terminamos por aqui hoje. Muito obrigada.